Boa noite e bem-vinda, deputada. Muito obrigada, uma honra participar. Como a senhora avalia essa medida, essa determinação do ministro Alexandre de Moraes de autorizar o bloqueio de contas de 43 pessoas suspeitas de financiar esses atos que eclodiram após o resultado das eleições? Importante lembrar mais uma vez, uma decisão monocrática. O que a senhora achou razoável? Era de se esperar ou viu exagero ou até ilegalidade? Então, é uma decisão muito questionável, porque é uma decisão de natureza penal, né? Para quem é da área penal, a interpretação é a de que ele teria adotado esses bloqueios como uma alternativa à prisão, porque ele faz menção a tipos penais, né, até graves, né, de crimes contra o Estado Democrático de Direito. E o que eu pondero aqui, num primeiro momento, é que as pessoas físicas alcançadas não têm prerrogativa de foro, né? Não tem o que a gente chama mais popularmente do foro privilegiado, então não estão sob a competência do Supremo Tribunal Federal. E as pessoas jurídicas, no caso, não poderiam ser alcançadas por uma decisão de natureza penal, né? Porque ele prolatou. Tudo bem que ele faz menção a uma petição, mas ele fala que essa petição estaria no contexto do inquérito, um daqueles inquéritos, né? Tem o inquérito das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos. Então, ele remete essa petição para este inquérito dos atos antidemocráticos. Então, se é um inquérito, a natureza é penal, ele faz menção a um tipo penal, né, de um crime contra o Estado Democrático de Direito, e ele dá uma decisão grave, porque ele, ao bloquear contas, sobretudo de pessoas jurídicas, ele prejudica, né, indiretamente, até diretamente, os funcionários que poderão ter dificuldade para receber os seus salários. Mês de novembro se paga 13º, por exemplo, os credores, né? Então ele pode inviabilizar o próprio funcionamento da empresa, numa decisão, a princípio, de natureza penal, com base num tipo penal que não pode ser atribuído a uma pessoa jurídica. Então, do ponto de vista assim, técnico-jurídico, eu entendo que a decisão é muito questionável. Tá? E eu nem estou entrando no mérito desses inquéritos, por exemplo, no caso da fake news, do Ministério Público ter pedido o arquivamento, esse dos atos antidemocráticos, de ter sido arquivado e depois reinstaurado de ofício. Eu nem estou entrando nas críticas que eu venho fazendo a esses dois inquéritos desde o princípio, né, de instalação deles. Estou falando especificamente da decisão de hoje. Então, eu vejo, assim, muitos problemas técnicos nessa decisão. Agora, o ministro citou obras raras, ele trouxe doutrina, trouxe jurisprudência, ele construiu todo um raciocínio, né, que para ele se mostra lógico. Mas, do ponto de vista penal, e me parece uma decisão de natureza penal, é bastante criticável. Perfeito. Eu quero dar boas-vindas às pessoas que chegam agora ao Jornal Jovem Pan e que acompanhavam a Voz do Brasil em nossa rede de rádios. Nós estamos conversando com a jurista e também deputada estadual aqui por São Paulo, Janaína Pascoal, repercutindo essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear contas de suspeitos de financiar protestos. Agora, deputada, eu vou pedir por gentileza para o nosso comentarista, que também é advogado, Cristiano Vilela, elaborar uma questão para a senhora. Por favor, Cristiano. Boa noite, professora Janaína. Satisfação falar com a senhora. Professora, de que forma a senhora vê essa questão do fato dessa investigação permanecer em sigilo? Isso não torna mais difícil o nosso trabalho de comentar ou de analisar a adequação da medida por conta do sigilo de informações que, no meu entendimento, seriam de grande valia, não apenas para a deslinde do caso, mas especialmente para que toda a sociedade brasileira pudesse acompanhar o andamento dessa investigação. Como é que a senhora vê isso? Obrigada, doutor Cristiano. Bom revê-lo ainda aqui virtualmente. Veja, eu sou muito crítica a esse sigilo que o ministro Alexandre insiste em impor, né, tanto a este inquérito dos atos assim chamados antidemocráticos, como ao inquérito das fake news, e é um sigilo que ele vem aplicando
não apenas para o público ou para os analistas em geral, para os políticos, para os jornalistas, para os juristas, mas também para os próprios advogados das partes, porque muitos reclamam de não terem acesso à íntegra dos autos. E quem trabalha com defesa sabe, né, que para poder realizar uma boa defesa, não adianta ter acesso àquelas páginas que a autoridade entende que são as cabíveis. É necessário ter acesso à íntegra. Então, é muito difícil saber, por exemplo, o que fundamenta esses inquéritos, né? Então, esse sigilo também é passível de críticas. Mas eu gostaria, se me permitem, de tecer aqui uma consideração que eu entendo importante. Eu sou muito crítica a esses inquéritos, sou crítica a esta decisão de hoje, fiz críticas públicas, inclusive no plenário, a reunião que foi feita entre o ministro e vários procuradores gerais de justiça, já anunciando que financiadores, né, e eles falaram de uma maneira assim muito vaga, né, no que consistiria esse financiamento, poderiam ser investigados até por organização criminosa. Então, eu sou crítica tecnicamente, juridicamente, a tudo isso. Mas eu entendo que eu preciso ser responsável na medida em que sou chamada para falar, né, a respeito do que está acontecendo no país. E o que é ser responsável? É dizer para as pessoas que estão nas ruas que, por mais que eu respeite o direito de manifestação, a liberdade de expressão, entenda que não existem atos antidemocráticos quando não há violência, quando não há depredação, por mais que eu respeite, é importante que essas pessoas compreendam que não existe um instrumento jurídico para impedir que o presidente eleito tome posse, tá? Porque eu venho conversando com muitas pessoas, as manifestações estão acontecendo em frente à Assembleia, muitas vezes as pessoas entram na Assembleia de maneira pacífica, de maneira respeitosa, vêm pedir apoio, vêm tirar dúvidas, e eu procuro esclarecer as pessoas que me ligam, que me escrevem, que vão ao gabinete, que juridicamente não existe um instrumento para o presidente eleito não tomar posse. Então, se estas pessoas estão nas ruas com essa esperança, né, eu sinto desapontá-las, mas não vai adiantar. Infelizmente, né, políticos ou muito desinformados, ou muito mal intencionados, né, ou egoístas, que só pensaram na própria eleição no primeiro turno, criaram a ficção, né, de que o povo na rua pode tudo. E não é assim. Não é assim. No dia 15 de novembro, houve aí uma notícia, um relatório que transitou nas redes sociais, supostamente encomendado pelo PL, que é o partido do presidente Bolsonaro. O PL disse que efetivamente encomendou um estudo. Se o PL, que é o partido do presidente, ou o presidente, que é o candidato que perdeu, se eles impugnarem, né, eles têm legitimidade para impugnar, e vai ter todo um processo para discutir, né? Mas isso tem todo um procedimento. Com todo respeito, não é o povo na frente dos quartéis que vai solucionar essa situação. Então, eu preciso, né, não é como deputada, é como uma estudiosa do direito, chamar a atenção das pessoas no bom sentido, porque eu entendo que essas pessoas estão sendo usadas, que elas estão sendo instrumentalizadas, que são elas que vão arcar com inquéritos, com processos, quiçá com prisões. Porque o ministro Alexandre, concorde-se com ele ou não, já mostrou, né, a maneira como ele procede. Né? Então, assim, eu não concordo, mas eu acho que as pessoas precisam ser alertadas. Porque se elas estão nas ruas buscando um resultado que o direito não permite que elas alcancem, né, elas estão sendo usadas. E os problemas vão recair sobre elas. Agora, deputada, diante dessa situação levantada pela senhora, o fato é que muitas pessoas ainda estão nas ruas se manifestando, estão inseguras, muitas questionam o processo eleitoral, como a senhora bem lembrou,
várias em frente a quartéis, fazendo pedidos que são impossíveis de serem atendidos, mas elas estão insatisfeitas. Esse movimento que a senhora faz, de falar, olha, eu preciso alertar, ou eventualmente receber até pessoas no gabinete da Assembleia Legislativa de São Paulo, para explicar para essas pessoas que não existe essa possibilidade, ou essa previsão na Constituição, o Congresso Nacional ou outras instituições não deveriam se apresentar para esses grupos, dialogar, alertar ou, de certa maneira, até amadurecer esse debate para que, eventualmente, na próxima legislatura, isso venha a ser discutido de maneira respeitando o legislativo, né? Por meio de um projeto de lei, enfim. Como a senhora avalia essa questão e de que maneira as instituições do país podem contribuir nesse processo? Então, eu conversei inclusive com alguns colegas hoje na Leste e eu pedi a eles que fizessem isso, né? Porque são apoiadores mais ferrenhos, vamos dizer assim, do presidente Bolsonaro, e eles disseram que eles também já tentaram e as pessoas se voltam contra eles, como se voltaram contra mim, né? Ao longo aí dos últimos meses, de maneira mais incisiva, mas até dos últimos anos, porque eu não minto para a população. E muitos parlamentares mentem. Eu entendo que a melhor pessoa para vir ao público e explicar para esses cidadãos de bem, viu? Eu quero deixar claro aqui que não são criminosos, não são golpistas, não são pessoas que querem tumultuar, elas acreditam, essas pessoas acreditam que as Forças Armadas podem fazer alguma coisa, porque colocaram isso na cabeça delas. Então, a única pessoa que eu vejo com força suficiente para que essas pessoas compreendam que foram iludidas, vamos dizer assim, é o presidente da República, Bolsonaro. É ele que precisa vir ao público e explicar para essas pessoas que não existe essa saída milagrosa, né, que elas esperam, elas não se conformam quando eu explico, elas se voltam contra mim. Mas o presidente tem essa força. Perfeito. A gente quer agradecer demais a participação da jurista e deputada estadual aqui para São Paulo, Janaína Pascoal. Deputada, boa noite à senhora e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Obrigada, fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite.